Olá, bom dia, estamos de volta, Pastor Rubens Silva trazendo para você uma palavra de esperança nesta manhã de segunda-feira, dia 1º de junho. Estamos iniciando o mês e acreditamos que o Senhor, Ele, assim como nos abençoou no mês de maio, vai continuar nos abençoando, tá certo? Então quero convidar você a estar compartilhando essa live, convidando pessoas para estar conosco. Eu sei que Deus tem uma palavra de esperança para mim e para você. Então compartilhe essa live e nós vamos estar falando um pouco sobre aquilo que Deus realmente quer para mim e para você. Palavra de Deus, palavra de esperança, tá bom? Eu sou o pastor Rubens, pastor da Igreja Batista Missionária. E eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Hoje nós estaremos refletindo sobre o texto de Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Nós estaremos refletindo sobre os versos 22 e 23, apenas num tópico, tá certo? Você vai ser ricamente abençoado com a reflexão desta manhã. Amém, queridos? Gálatas capítulo 5, versículo de número 22 ao verso 23, está escrito assim, na palavra do Senhor. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Repetindo o versículo de número 23, que vai ser a base da nossa palavra de esperança nesta manhã, de Gálatas capítulo 5, verso 23, falando do fruto do Espírito. Então diz: mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. O que é domínio próprio? Esse é o tema da nossa mensagem de esperança. O dicionário, deixa eu só baixar mais um pouquinho aqui. Essa música é muito bonita e eu a escolhi justamente por causa do tema. Então, o dicionário, ele fala que domínio próprio, ela é uma pessoa que consegue dominar os seus impulsos, controlar seus atos, suas emoções. Por exemplo, uma pessoa que te faz passar raiva, a sua vontade é revidar, partir para a agressão. Mas aquele que tem o domínio próprio, ele se controla. A Bíblia fala que o domínio próprio é um fruto do Espírito, né? Fruto do Espírito Santo. Então, como nós lemos aqui, Gálatas capítulo 5, versículo 22, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, o fruto do Espírito Santo, vamos trazer uma ilustração para melhor compreensão, é como uma laranja que tem vários gomos, ok? O fruto é a laranja e os gomos faz parte desse fruto. Então, o domínio próprio, ele é um desses gomos, queridos. Então, nós sabemos que ele é de suma importância para os relacionamentos interpessoais, seja o relacionamento entre você
o seu cônjuge, entre você e seus filhos, entre você e seus colegas de trabalho, entre os colegas de faculdade, entre também você e Deus. O domínio próprio, ele é de suma importância nos relacionamentos interpessoais. E é por meio desse fruto que a gente evita uma série de conflitos, pelo fato da gente exercitar, assim, o autocontrole, certo? Então, a gente sabe que o controle ou domínio sobre os nossos impulsos leva a gente a evitar realmente os conflitos. E o que é que a gente diz? Como a gente precisa dessa característica, né? Como a gente precisa desse autocontrole, né? Porque a gente muitas vezes nos relacionamentos a gente perde o controle e a gente começa, muitas vezes termina, aliás, praticando coisas que não agradam a Deus, agravando a situação de relacionamentos através dos conflitos. Isso é muito natural dentro de casa, muito natural no trabalho, muito natural na própria igreja. Por isso a orientação do apóstolo Paulo aqui aos Gálatas sobre depender realmente do Espírito Santo e deixar que ele domine todo o nosso ser, né? Para que a gente não venha estar vivendo em conflitos, porque os conflitos eles trazem escândalos para a obra de Deus e termina também trazendo dificuldade para que as pessoas que se relacionam conosco possam também aceitar a fé que nós abraçamos em Cristo Jesus. Por isso, essa necessidade de se deixar controlar pelo Espírito Santo e exercitar um desses gomos da fruta que nós falamos, que é o domínio próprio, porque ele vai nos fazer evitar estar, queridos, cedendo aos nossos impulsos, queridos, por causa de duas coisas. Primeiro, por causa do nosso próprio testemunho, né? Devemos ter cuidado com o nosso próprio testemunho. E segundo, por causa dos relacionamentos. Nós queremos nos relacionar bem com outras pessoas, porque essa é a vontade de Deus para mim e também para você. Porque se nós somos servos de Deus e não nos relacionamos bem com as pessoas, isso traz um mau testemunho. E esta geração que é corrompida e perversa e que está afastada de Deus, vai estar escarnecendo da fé que nós professamos, pelo fato de que esta fé não tem nos levado a mudar o nosso comportamento, certo? Então, para a gente viver de forma agradável a Deus, nós precisamos nos disciplinar para que a gente venha dominar os impulsos e controlar os nossos atos para não agir segundo as nossas emoções, queridos. Então, domínio próprio significa autocontrole, e é o poder de dizer não aos impulsos quando eles não são bons. E em um mundo de excesso, a Bíblia ela lista o domínio próprio como um dos frutos de uma vida orientada pelo Espírito Santo. E aquele que tem domínio próprio, queridos, ele precisa aprender, ou ele demonstra um domínio sobre os seus impulsos nas várias áreas da vida. E nós queremos citar aqui algumas áreas que são de suma importância para que a gente possa exercitar o domínio próprio. A primeira área é a área da língua, né? Quantas pessoas não têm ferido ali aqueles que se relacionam com ele? Quantas pessoas não têm ferido sua esposa com palavras, né? Seu esposo, né? Seus filhos,
né? Então a Bíblia diz que a palavra tem poder de gerar vida ou de gerar morte. E tem muita gente sendo verdadeiros assassinos de vidas emocionais dentro da sua própria casa, através de palavras ásperas e também através de palavras agressivas. Quando nós nos convertemos ao Senhor Jesus, nós recebemos o Espírito Santo e agora, orientado pelo Espírito Santo e capacitado por Ele, nós podemos ter autocontrole da língua, né? O que você tem falado dentro de casa, né? A boca, ela pode sair bênção e maldição. E o apóstolo Tiago diz que não convém que seja assim, né? Então, nós temos o Espírito Santo, e a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele é representado muitas vezes como água e também como rio. E Tiago diz que não convém, de um rio não pode sair água doce e água amarga. Então, aquele que tem esse rio de vida no seu coração, que é o Espírito Santo, deve naturalmente fluir palavras realmente de bênção e não palavras de maldição, palavras de vida e não palavras de morte. Tem muita gente realmente profetizando palavras de morte na sua casa, trazendo uma série realmente de confusão. Então é importante o controle da língua, deixar-se ser dominado pelo Espírito Santo, mesmo na hora das situações mais difíceis e complexas no relacionamento, que realmente trazem conflitos. É nessa hora que nós somos tentado também, e é importante a gente vigiar sobre esta situação. Em Provérbios 10:19 diz: no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Então, há uma necessidade aqui de exercer a prudência, né? Não falar na hora que você realmente está completamente alterado, com as suas emoções debilitada por sentimento de raiva, de ira ou de ódio, porque não vai sair palavras realmente boas, queridos. Então, a Bíblia diz que a língua é muito perigosa e difícil de dominar, e ela causa muitos problemas. Será que o que você está passando hoje em relacionamento familiar, conjugal, não é por causa daquilo que você tem falado? O domínio próprio ajuda a ter sabedoria para manter a boca fechada quando você quer dizer algo que não devia dizer. Muitas brigas podem ser evitadas com um pouco de domínio da língua. Pense nisso, né? Então, essa é a área do Espírito Santo, que o Espírito Santo quer dominar na tua vida, se você não tem tido controle da sua língua por causa do seu temperamento. A segunda área da vida que é preciso exercer domínio próprio é na área dos desejos, certo? Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4 e o versículo de número 3 e 4, nós queremos ler aqui para vocês. Diz o seguinte: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu próprio corpo em santificação e honra, diz aqui a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo estava escrevendo aqui aos Tessalonicenses, porque alguns dos irmãos andavam de forma desordenada. Ontem nós pregamos sobre esta carta. Então, alguns irmãos andavam desordenados, e uma das áreas que eles estavam sendo tentados a praticar, queridos, era a prostituição. Era voltar à velha vida que eles tinham antigamente. E a Bíblia aqui, o apóstolo Paulo aqui adverte que a vontade de Deus é que eles possam viver em santificação nessa área, se abstendo da prostituição, certo? Nós não somos animais irracionais. Com a ajuda e a graça de Jesus, a gente pode
dominar os desejos e os impulsos sexuais que nós temos, que é natural, porque nós somos seres humanos, faz parte da nossa fisiologia, né? Nós temos desejos sexuais, porém, existem regras estabelecidas por Deus que esses desejos só podem ser satisfeitos ou só devem ser satisfeitos dentro da vontade de Deus. E para ser satisfeito dentro da vontade de Deus, é preciso ser através de pessoas casadas, o esposo e a esposa. O sexo fora do casamento é pecado, e isso desonra a pessoa. Então a Bíblia diz que nós precisamos ter cuidado para controlar esses impulsos sexuais. Deus, ele nos ajuda a ter controle e a escolher o caminho correto para que a gente possa encontrar alegria e satisfação no relacionamento sexual, e isso somente através do casamento, queridos, e de maneira saudável. É o domínio próprio que vai nos ajudar a evitar esse tipo de comportamento. Hoje a gente vive num mundo onde o sexo é banalizado. Não existe mais relacionamento afetivo entre um homem e uma mulher, certo? Que não seja casado, que não tenha relação sexual na maioria das vezes. E isso tem trazido problemas seríssimos para a sociedade, né? Número de mães solteiras, né? Filhos sendo criados sem uma base estrutural que é a família, porque nós sabemos que a formação do caráter de uma criança se dá na sua criação e no relacionamento entre pais. Então a gente sabe que quando a criança ela não tem uma vida familiar estruturada, quando o esposo e a esposa não vivem juntos, então isso afeta o caráter e a vida emocional da criança, né? Então foi por isso que Deus estabeleceu, sabendo do bem que a vida conjugal traz, estabeleceu o sexo no casamento e não fora dele. Mas a gente sabe que o diabo, o pecado, tem levado o homem a fazer tudo que é contrário à vontade de Deus, satisfazendo as suas próprias vontades. E isso tem afetado também o meio evangélico, né? O meio cristão. Então, queridos, a gente precisa ter cuidado com relação a isso. É o domínio do Espírito Santo que vai nos ajudar a controlar os nossos impulsos. É o Espírito Santo que vai nos ajudar a evitar lugares e situações que possam despertar em nós esse desejo desenfreado a ponto da gente satisfazê-lo fora da vontade de Deus, ou seja, praticando a prostituição. Então, esta é uma área que nós precisamos entender, que Deus não se agrada daqueles que praticam o ato sexual fora do casamento. Mas hoje se tornou algo muito comum, não só fora da igreja, mas também dentro da igreja, porque muitos cristãos não têm controlado os seus impulsos e têm realmente vivido uma vida desregrada nessa área, né? Uma outra área que é preciso exercitar esse fruto do Espírito, que é o domínio próprio, é a ira. Lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 26, a palavra de Deus diz o seguinte em relação à ira. Eu quero compartilhar aqui rapidamente com vocês esse texto da palavra de Deus, lá de Efésios, capítulo 4 e o versículo 26. Diz assim o texto, e o 27. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Presta atenção em relação aqui a esse texto, queridos. Primeiro, lembrar que a ira é algo natural na vida do ser humano. Não tem ninguém que consiga viver sem nunca ter se irado. O próprio Jesus se irou quando ele está ali no templo e vê
ali os cambistas vendendo e trocando moedas dentro da área do templo. Jesus se indignou com aquilo, porque estava fazendo da parte do centro do culto comércio. Não era que é errado trabalhar com câmbio. Não, errado era o lugar onde estava se fazendo, porque era o pátio aonde ficavam os gentios que temiam a Deus ali na área do culto do templo. Então, negociantes ali dava propina para os que trabalhavam no templo e então permitia que o lugar dos gentios fossem ocupados por cambista dentro da área do templo. Então Jesus se irou e pegou um azorrague, né, e começou a derrubar as mesas e dizer: vocês estão fazendo da casa de meu pai comércio. Então Jesus se irou. A ira é natural, mas qual é a advertência bíblica aqui? Permanecer na ira. A Bíblia diz aqui na palavra do Senhor: irai-vos e não pequeis. Ter raiva não é pecado. O pecado está em conservar essa raiva a ponto de estar criando dificuldade nos relacionamentos. A outra coisa de advertência que nós aprendemos aqui acerca da ira é porque tem alguém muito interessado na nossa ira para que ela se torne mágoa, rancor e ressentimento. E esse alguém é Satanás. Quando eu e você conservamos a ira, nós somos impedidos de manter a paz com aquela pessoa pela qual nós nos desentendemos. É interessante a gente perceber isso, que Satanás tem trabalhado nesse tempo, principalmente na vida dos casais. Nesse tempo de quarentena, está havendo muitos conflitos na área de família, na área de casais. Casais que não se entendem, passam muito tempo juntos por causa da quarentena. E aí, queridos, começam a ter uma série de conflitos. E esses conflitos levam a se distanciarem um do outro, e Satanás lança seta nas suas mentes para que não conversem, para que não compreendam um ao outro, para que não se coloque no lugar do outro, para que não se perdoe, e ali alimenta dentro de si uma mágoa por causa do orgulho, né? E ali cria-se uma grande dificuldade no relacionamento, quando na realidade eles não conseguem discernir que o diabo está por trás disso aí. E a intenção do diabo é matar, roubar e destruir. Satanás quer matar realmente o seu amor pelo seu cônjuge. Satanás quer matar o seu amor pelo seu próximo. Satanás quer destruir o seu relacionamento. E quando a gente alimenta mágoa, ressentimento, ele alcança esse objetivo. E o Espírito Santo vai sendo apagado do nosso coração, da nossa vida. É preciso, então, entender que existe um inimigo espiritual. Quando Jesus diz: ereis, não pequeis, ele está dizendo: tenha cuidado. Não guarde mágoa, não guarde ira, libere o seu coração, perdoe, converse, deixe no passado, reconheça seus erros, né? Abra mão do seu orgulho, se quebrante, deixa o Espírito Santo te dominar, porque a Bíblia diz, queridos, que aqueles que são de Cristo crucificaram a carne. E mais acima, nesse texto de Gálatas, que nós então acabamos de ler, ele está falando sobre as obras da carne, da velha natureza. A carne é uma operária que trabalha insistentemente para dominar a nossa vida. E quem é dominado pelas obras da carne não tem paz, não tem felicidade, não tem alegria, é egoísta e causa mal às pessoas. Esse tem uma grande possibilidade de perder os seus relacionamentos por causa do seu egocentrismo. É importante a gente falar sobre isso. Mas aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, eles então crucificam esses desejos que ainda existem dentro de cada um de nós. Por isso que a Bíblia diz: irei e
Irai-vos e não pequei, diz a palavra, pecais, diz a palavra de Deus. Então, não é fácil dominar a ira, mas é possível. A ira é um sentimento muito poderoso, mas com a graça de Deus, nós podemos então aprender a controlar a nossa ira pelo domínio próprio, queridos. A ira nos impede de cometer o domínio próprio da ira nos impede de cometer muitos pecados. É importante a gente entender isso. E o domínio próprio nos ajuda a trazer a reconciliação quando nós quebramos a nossa comunhão com pessoas que nós nos relacionamos. Seja em casa, seja no trabalho, seja na igreja, seja na faculdade, em todos os lugares. Se nós tivermos o domínio próprio da ira, nós vamos controlar. Não quer dizer que você não vai se irar, mas você vai evitar pecar, evitando que ela fique no seu coração. A Bíblia diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Está dizendo, a ira tem um tempo determinado. Não deixe que essa ira permaneça para o outro dia. Porque à medida que você alimenta a ira, Satanás lança seta na sua mente. Você não vai ter condições de discernir o bem e o mal, o certo e o errado, porque você quer fazer valer a sua razão. Aí eu sempre pergunto aos casais quando eu aconselho: é melhor ter razão ou ser feliz? Às vezes, a nossa razão impede a nossa felicidade. A nossa felicidade na vida conjugal. Casais ficam tempos sem ter relações sexuais porque não tem harmonia. Ou têm relações sexuais não saudáveis e nem agradáveis porque está magoado e irado um com o outro, não conversaram, não se perdoaram. Filhos estão separados de pais por causa de um problema que surgiu dentro de casa e não foi só resolvido por causa da ira. Quarto e último lugar, outra área da nossa vida que o domínio próprio pode afetar, trazendo melhora, é o domínio dos apetites. Aí nós vamos tratar de duas coisas aqui nessas questões dos apetites, né? Lá em Provérbios 23, versículo 20 e 21, diz assim a palavra do Senhor sobre a questão de apetites, que eu quero tratar com vocês. Diz assim o texto sagrado, Provérbio 20, 21 e 23. 21 a 23. A quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, apagar-se-á-lhe a lâmpada na mais densas trevas. A posse antecipada. Deixa eu ver se eu não estou lendo o texto certo. Espera aí, queridos. 21 a 23 diz assim a palavra do Senhor: não esteja entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão cai em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem. Ouve ao teu pai que te gerou, e não despreze a tua mãe quando vier a envelhecer. Compra a verdade e não a vendas. Compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Então vamos tratar desses dois versículos primeiro aqui. O 20: não esteja entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne. Primeira advertência aqui na questão do domínio do apetite. Antes de nós nos convertermos, a maioria de nós tinha uma vida de bebedices. O vício social. Às vezes não bebíamos todos os dias, mas final de semana era de praxe, né? Tem até uma música aí, né, que quando chega a sexta-feira, ele já diz que é dia de cerveja. Mas hoje as pessoas estão bebendo todos os dias. E olha a advertência aqui da palavra do Senhor, né? Não estejais
não estejas entre os bebedores de vinho. Então não é sábio para uma pessoa se deixar dominar pelos vícios da bebida, do alcoolismo, das drogas legais. Por quê? Porque isso tem trazido uma série de danos. Primeiro, danos para a sua saúde física. Você sabia que uma dose, um copo de vinho, em menos de 2 minutos, destrói 20.000 células do seu cérebro, chamadas neurônios? Um copo de cerveja faz isso em 5 minutos. Uma bebida destilada, que é digamos aqui, a vodka, o whisky, né? A pitu, essas aguardentes, elas vão destruir em 30 segundos 20.000 células do seu cérebro. E essas células, elas não são reconstruídas mais. É por isso que você vê aquelas pessoas dominadas pelo vício, conhecido como papudinhos, que eles têm as mãos atrofiadas, vão atrofiando as mãos, os pés, eles vão tendo dificuldade de andar, porque as células dos seus cérebros estão morrendo, né? E o cérebro é o comando de todo o corpo. Tem pessoas que bebem e diz que não tem nada, não faz mal. Mas na realidade, estudos mostram que o álcool é uma das coisas mais terríveis para a saúde do corpo. Certo? Você quer fazer um teste? Pega um ovo, que é uma célula macroscópica, coloque num copo, pegue mais ou menos meio copo de bebida destilada, a pitu, a vodka, coloque sobre o ovo, né? Você quebra o ovo, coloca no copo, coloque a bebida, marque 30 segundos e você vai ver aquele ovo todo cozinhado. É assim que fica é assim que fica as células do seu cérebro. A bebida é um mal. Nós precisamos evitá-la, porque traz dano para a saúde. Por isso que o texto adverte: não fique entre os beberrões de vinho. Tinha aquelas pessoas que tomavam vinho naturalmente naquela época, mas tinha aquelas que iriam além, que eram dominados. Existem pessoas que ela tem a tendência, né, o seu próprio organismo tem a tendência de levar a se tornar uma pessoa viciada no álcool. A ciência explica isso. É por isso que nós, Igreja Batista Missionária, não permitimos que os membros da nossa igreja tomem qualquer tipo de bebida alcoólica, porque hoje se tornou algo muito comum e social, e muitas vezes tem influenciado muitos crentes na pós-modernidade. Isso não vai tirar a minha fé, não. Na realidade não vai, mas vai prejudicar o seu testemunho, né? Você já pensou se a gente na igreja está servindo vinho na ceia, porque a gente serve suco de uva, e tem uma pessoa que ela foi recuperada do vício do álcool, né? E ela passa a tomar o vinho alcoólico, ela vai voltar àquela dependência novamente. Por isso que nós não usamos o vinho alcoólico, ainda que algumas pessoas acham que devem. Nós também não permitimos que os crentes usem isso em casa, certo? É uma questão de testemunho e de conduta, porque tem uma mensagem que você está trazendo para os seus filhos dentro de casa. Se eu tomo o vinho tem a mesma quantidade de álcool que tem a cerveja, não é diferente, ok? Se eu posso tomar vinho, eu também posso tomar cerveja, porque a quantidade de álcool é a mesma. Qual é a diferença? Só muda ali a situação. Então nós precisamos entender que a Bíblia diz que quem tem domínio próprio, ele se domina o apetite de comer ou de beber, ok? Eu não sinto falta. Eu bebi muito antes de me converter. Eu me converti aos 22 anos de idade e eu bebia muito, mas Deus me libertou completamente. Hoje eu não sinto nenhuma falta. Por quê? Porque eu alcancei o domínio próprio nessa área.
você também pode alcançar com a graça e com a ajuda de Deus. Nós vemos aqui também uma outra área que o domínio próprio afeta a nossa vida, certo? Em relação aos apetites, nas áreas sexuais. Tem pessoas que eram viciadas em sexo. O que é que pode nos levar ao vício do sexo? Primeiro, a pornografia. Segundo, o hábito da prostituição, certo? Terceiro, se colocar em ambientes que são favoráveis a esse tipo de estímulo, como a sensualidade. É interessante a gente perceber isso. Então, aqueles que têm o Espírito Santo de Deus evitam esses lugares, como ensina o Salmo de número 1, né? Depois você lê esse Salmo: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém nas rodas dos escarnecedores, né? Então é importante você ler e você entender sobre a palavra de Deus, dominar sobre esses impulsos, sobre esses apetites, evitar ver, porque o homem ele é atraído por aquilo que vê. E hoje nós temos acesso a todo tipo de pornografia na palma da mão através do celular. É preciso ter intimidade com Deus para poder evitar esse tipo de coisa, ok? É importante ter cuidado também com os relacionamentos, através das redes sociais. Por quê? Porque muitos relacionamentos em redes sociais entre um homem e uma mulher começa despretensioso, mas depois pode se aprofundar nas comunicações e gerar infidelidade, traições por meio realmente das chamadas de vídeo, por meio do envio de nudes. Todas estas coisas estão aí nas nossas mãos, e nós, como servos de Deus, se nós não tivermos o cuidado de buscar intimidade com Deus e com o Espírito Santo, nós vamos incorrer como aqueles da igreja dos Tessalonicenses, na impureza. E o desejo de Deus é a nossa santificação, e nós precisamos ter cuidado com relação a isso. Há sempre um escape quando nós somos tentados. O Espírito Santo sempre nos traz uma luz de alerta, e se nós estivermos bem espiritualmente, a gente não vai ceder. Mas muitas vezes isso acontece porque a gente está mal, primeiro espiritualmente e também emocionalmente, porque muitas pessoas têm feito isso porque nos seus relacionamentos com os seus cônjuges estão afetados por causa da ira, por causa da dissensão, por causa de conflitos, e aí essas pessoas encontram amparo e apoio do outro lado do vídeo, nas redes sociais, né? E ali emocionalmente abalado, tanto o homem como a mulher, e mais a mulher, termina se entregando a esse tipo de luxúria por causa realmente dos sentimentos abalados. Por isso nós precisamos ter cuidado com relação a esta situação. O domínio próprio, ele afeta a nossa vida em várias áreas. Se nós nos deixarmos dominar pelo Espírito de Deus, nós vamos controlar nossos apetites sexuais, controlar nossos apetites com relação a bebidas, controlar nossos apetites também com relação à própria alimentação. O 21 diz: porque o beberrão e o comilão cai em pobreza, e a sonolência vestirá de trapo o homem. Quem come muito geralmente dorme muito. Quem é beberrão geralmente dorme e acorda de ressaca. Não sabe o que aconteceu com a sua vida durante o processo de embriaguez. O provérbio fala muito acerca disso. Então, o domínio próprio é de suma importância nessas três áreas, queridos, da vida que nós apresentamos aqui. Na língua, tenha cuidado com aquilo que você fala, que dos seus lábios possam sair palavras de bênção, ok? Dos desejos, impulsos, apetites que o nosso corpo tem e que eles são legais
mas não podem ser satisfeitos de forma contrária àquilo que Deus realmente nos ensinou. O domínio da ira, das emoções, dos sentimentos. O caminho é perdão, confissão, arrependimento. E o domínio dos apetites que nós então acabamos aqui de falar, queridos. Então é importante a gente entender que Deus, Ele, pelo seu Espírito Santo, nos deu as condições e a capacidade de nos dominar. E a pessoa que consegue dominar os seus impulsos, controlar os seus atos e as suas emoções, se torna uma pessoa prudente e emocionalmente equilibrada e sábia. Por quê? Porque se deixou controlar pelo próprio Deus. E é interessante a gente entender aqui que Deus nos dá algumas orientações também, biblicamente falando, para que a gente possa evitar ou ter o autocontrole nessas áreas. Primeiro, em relação aos impulsos sexuais, se você é solteiro e tem desejos que você não está conseguindo controlar, né? A palavra de Deus diz lá em Coríntios 7:9, caso porém não se domine, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Então, o caminho é procurar o casamento. Se você namora, é servo de Deus, você não está controlando, você está no namoro indo além e está a ponto de praticar o ato sexual, então se organize e case. Ah, pastor, mas nós não temos condições. Mas vocês têm condições de namorar e praticar o sexo o tempo todo e achar que vai ter comunhão com Deus dessa maneira? Se você quer ter comunhão com Deus, você precisa realmente tomar uma decisão, ou se afastar de uma vez, ou então se organizar para casar e ter o relacionamento sexual para que seja aprovado diante do Senhor, né? A Bíblia também fala dos pastores e dos bispos em relação aos relacionamentos. Ele diz aqui no texto de Tito, capítulo 1, versículo 7, que o bispo, o pastor, ele precisa ter um temperamento controlado pelo Espírito Santo também. Aí está escrito, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascivo, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso, nem de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. Então, queridos, essas qualidades, elas são esperadas não somente no pastor, no bispo, mas em todo o rebanho. Porque se nós servimos a Deus, as exigências são as mesmas, as orientações são as mesmas. Temperança, ter um controle do seu temperamento. Tem gente que diz, ah, mas eu sou assim, ele já sabe que eu sou assim, ela já sabe que eu sou assim. Já está dizendo, Deus não vai me mudar, eu não quero que Deus me mude, eu me sinto bem assim, que as pessoas satisfaçam meu desejo, minha vontade, que seja feita dessa forma. Olha a oração do Pai Nosso, quando Jesus diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A tua. Se você serve a Deus, não é a tua vontade, é a vontade de Deus. A Bíblia diz que aqueles que são de Cristo crucificaram a sua carne. Esse tipo de comportamento é obra da carne. As mulheres, aí a Bíblia diz, Paulo escrevendo para Tito, que foi deixado em Creta para cuidar e colocar em ordem a igreja que estava passando por algumas dificuldades, ele diz, olha, que as mulheres ensinem a serem sensatas, a serem honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Essa sujeição significa uma submissão bíblica, no temor e na graça de Deus. É uma confiança e uma dependência de Deus. Existem maridos ruins, e eu digo para você, maridos duros, que têm atitudes terríveis. E eu quero abrir um parênteses aqui para dizer, para orientar também, tem conflitos dentro de casa, que tem que ficar dentro de casa, querido. Se você tiver que conversar, procure um bom conselheiro ou conselheira para ajudar.
Mas hoje com as redes sociais, às vezes tem esposas e maridos que expõem seu relacionamento, que não consegue conversar e coloca ali o que está acontecendo nas redes sociais. Que coisa terrível, que imaturidade, que infantilidade, que atitude carnal, queridos. Expondo a sua própria família. É terrível, tenha cuidado. Que Satanás trabalha nessa área para destruir e expor o relacionamento de vocês, causando vergonha. Então é importante a gente entender que a sujeição é uma submissão, entendendo que tem uma missão dentro de casa submissa a outra missão, que é a do marido. É interessante, a gente sempre fala sobre isso. Tenha cuidado. Jesus ama você, Jesus ama a sua casa. Jesus sabe que nós temos impulsos. Jesus sabe que a natureza pecaminosa ainda está dentro de nós. O Espírito Santo está em nós, Ele trouxe a natureza divina, né? E Ele nos domina, mas Ele só nos domina até o ponto de nós deixarmos Ele dominar. Ele não tira a nossa liberdade. Porque quem quer pecar, peca. O Espírito Santo não vai impedir quem quer pecar. Vem o desejo, mas eu não quero. Olha a diferença. Se eu não quero, eu vou sufocar, suplantar esse desejo, eu vou fugir. Vem o desejo, mas eu quero. Aí o Espírito Santo diz: você quer, faça. Mas você sabe as consequências disso. Então, o que é que acontece, pastor? Depois que a gente perde esses controles, o que é que nós devemos fazer? Uma coisa só: arrependei-vos, confessa e converta-se à vontade de Deus. Nós devemos nos converter à vontade de Deus todos os dias. Não é converter a Jesus, porque a conversão em relação à salvação é uma só acontece uma vez. Mas converter à vontade de Deus, porque às vezes nós nos desviamos dela. E a vontade de Deus é que a gente tenha domínio próprio. A vontade de Deus é que nós sejamos controlados pelo Espírito Santo. E há como? Por meio da oração, da reflexão bíblica, por meio da confissão e por meio do abandono, como fez aquele pródigo. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele se levantou e foi ter com o pai, arrependido. Deus é esse pai que quer que você, que está caído, se levante e vá ter com ele, porque na casa do pai há perdão. O coração do pai há abrigo para o filho que ele ama. Quando aquele pródigo foi, o pai estava esperando. Eu creio que ele passou vários dias olhando para a estrada. E naquele dia que ele viu o filho na estrada, retornando, o pai correu e o abraçou. O filho entendeu que não merecia. Isso fala da graça. Nós não merecemos o perdão de Deus, porque nós somos maus. A gente faz o que é contrário à vontade do Senhor. Mas Deus é tão bondoso, misericordioso, que Ele nos abraça, que Ele nos perdoa, que Ele nos limpa, que Ele nos purifica e nos aceita de volta. E nos ensina como viver de forma agradável a Ele, restaurando o relacionamento com Ele, restaurando o relacionamento com o próximo, e nos dando o poder para a gente ter domínio próprio, para não cair nas mesmas armadilhas e não dar lugar ao diabo. Que Deus te abençoe. Você entenda esta mensagem e que ela possa ser aplicada no seu coração. Essa é a minha oração. Eu também preciso. Eu quero, nesse momento, orar por você. Querido Deus, obrigado, eu te agradeço por esta palavra que falou ao meu coração. Que possa falar ao coração de muitos. E que o Senhor possa, através do Espírito Santo, nos dar, Senhor da glória, domínio próprio, autocontrole. E a gente possa viver uma vida que te agrade. Que o Senhor possa levar-nos ao arrependimento, a pedir perdão a quem nós ofendemos e a não permitir que a ira tome conta do nosso coração, a ponto, ó Deus, de causar mágoa e ressentimento e impedir a restauração de relacionamentos, Pai. Abençoa o marido, a esposa, quebrando toda e qualquer barreira
que o inimigo tem levantado entre eles. Que o Senhor possa quebrar corações e que eles possam estar se convertendo ao coração um do outro, mas primeiro ao teu coração. Eu os abençoo, Pai, e te peço que o Senhor possa fazer um milagre, trazendo o poder do teu Espírito Santo, para que possam estar abandonando toda e qualquer atitude carnal, Senhor. Mas que o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio possa ser algo real na vida dessas pessoas que agora nos ouvem, ó Pai. No nome de Jesus, nos dê o poder para conseguir dominar os nossos impulsos, controlar nossos atos e também as nossas emoções. Que o Senhor possa nos ajudar, porque sem Ti nada podemos fazer. No nome de Jesus eu oro e abençoo essas vidas. Amém. Amém, querido. Obrigado por você estar conosco nesta manhã. Eu desejo que esse mês que inicia seja um mês de bênção para a tua vida, para o teu coração, para a tua família. Seja mês de crescimento, seja mês de milagre, né? Que a tua semana seja uma semana abençoada e também abençoadora. Eu quero ver aqui as pessoas que estiveram conosco. Deixa eu ver aqui se eu consigo ver agora no meu celular. Não está aparecendo, mas eu quero agradecer primeiro aqui, deixa eu ver aqui, a irmã Eline, né, que está conosco aqui. Quero agradecer em nome de Jesus. Quero agradecer a irmã Silvinha, que também está conosco, compartilhou esse vídeo. Deus abençoe no nome de Jesus. Nós temos mais algumas pessoas, mas é como eu disse, tem pessoas que eu não consigo ver, porque só curte. Se só curtir e não colocar um comentário, a gente não tem como falar, tá bom? Então Deus te abençoe no nome de Jesus. Quando eu estou com o computador aqui do lado, o notebook, dá para me ver, mas como hoje eu não estou, não está dando para ver. Eu sei que tem aqui algumas pessoas conosco, mas eu quero te agradecer, tá bom? Um beijo, tenha uma semana de vitória no nome de Jesus.